Estamos de volta com As Cunhãs, o seu podcast de política do Ceará, além de outras cositas más. Eu sou Camila Fernandes e, como sempre, estou ao lado de outras duas cunhãs jornalistas acolhedoras. A Ebeli Rebouças. Oi, Ebeli! Oi, Camila, oi, Inês. Ô, saudade, meu povo. Uma semana já que a gente não fofocava, né? Um beijo bem grande, Crumins, Cunhanzetes. Espero que vocês gostem desse episódio. Fica um vazio, né, no meio da semana, assim, a gente não tendo o episódio, é ruim. É bom pra descansar, mas é ruim também por esse outro lado. E tu, Inês, tudo bem? Tudo ótimo, realmente, matando a saudade. A gente sente uma falta danada. Tudo bem que os nossos ouvintes também sentem, a gente sabe, né, que essas coisas maravilhosas, saudade da gente, mas nós também sentimos demais. Ainda bem que a gente voltou. Isso, voltamos descansadas, muito bem. Depois de uma semaninha de férias, voltamos para falar de dois assuntos. Primeiro, fomos dar uma olhada nos primeiros dias da governadora Isolda Sela à frente do governo cearense. A indefinição ainda segue entre a galera do PDT, mas há indicações de que a candidatura ao governo do estado pode mesmo ficar com ela. Será? Em seguida, vamos discutir por que o desempenho sofrível da comunicação da pré-campanha do Lula é preocupante. Parece que as coisas vão mudar, mas será que é o suficiente? Antes de começar, vamos lembrar da nossa campanha de assinaturas. São as assinaturas de vocês, Cunhanzetes e Curumins, que nos ajudam a manter o podcast lindo e maravilhoso como vocês gostam. Para se tornar assinante, basta contribuir com qualquer valor, qualquer mesmo, para o Pix ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. A partir dos R$10 por mês você recebe um episódio extra exclusivo e ainda pode participar da gravação. O próximo tá bem pertinho, viu? Vai acontecer nos próximos dias. Não esquece também de curtir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, YouTube. Somos As Cunhãs Podcast. Agora sim, bora começar! Vamos começar pelo Ceará, que desde o comecinho do mês de abril tem a primeira mulher governadora, Isolda Sela. Lembrando que Isolda é uma das pré-candidatas do PDT que poderão concorrer ao governo do estado nas eleições de outubro. Então, como governadora, né, e pré-candidata, Isolda está aí em plena campanha, né, em plena pré-campanha. Então, como é que a gente pode avaliar esses primeiros dias dela no poder e na campanha, hein, Ebeli Rebouças? Olha, bora aqui começar, né? Isolda, finalmente, protagonista, assumiu aí o protagonismo como governadora, né? Teve uma posse muito marcante, muito emocionante, né? Como deveria ser, de fato, a posse da primeira mulher governadora. Agora, a meu ver, um começo de gestão, uma atuação ainda discreta. Eu acho que Isolda ficou muito discreta nesse começo. Obviamente, agora tem uma rede social, tem um perfil, tem aparecido, a gente tem acompanhado mais o dia a dia dela. Mas acho que ela não chegou com a força que eu esperava que ela chegaria. Primeiro, começar aqui pela questão da equipe, né, de trabalho, de secretariados. Ela já tinha dito que não ia fazer mudança, né, que ia mudar só o que fosse extremamente necessário, teve que colocar gente nova, porque muita gente saiu por conta da campanha, porque vai ser candidato, mas ela não botou ninguém dela, assim, não tem ninguém, nem o nome dela, né, e isso, por um lado, é bom, porque é a continuidade do governo. Ela mesma disse que quer fazer uma gestão de continuidade, mas, por outro lado, ela não imprimiu uma marca. Não sei o que vocês acham, mas ela não dá a cara dela, né, no governo dela. Então, tem essa questão aí da descrição. Não, é que eu conversando com um amigo que faz análise política e tudo, e ele até achou que foi assim, para ele, foi aviltante a forma como o Camilo deixou o governo para Isolda, porque ela não pôde mexer em ninguém. Nem na pessoa que está ali do lado dela o tempo todo, que é o secretário da Casa Civil. Então, assim, essa situação, na visão dele, é atípica, porque quando alguém assume um governo novo, em tese, né, em geral, as pessoas que são ali subordinadas, elas entregam os cargos, né, deixam à disposição os cargos, e a pessoa tem aquelas condição, vou trocar, não vou trocar. Só que ninguém fez isso, não aconteceu isso, e ela não trocou, e muito pelo contrário, ainda teve que botar no governo
mulher do agora ex-governador Camilo Santana como secretária de Direitos Humanos e tudo. Então, Proteção Social, Justiça, Mulheres e Direitos Humanos. Pronto. Ficou Anélia Leite no lugar de Socorro França. Eu tendo a concordar com essa opinião, sabe? Eu acho que isso demonstra uma certa fragilidade e isso não era bom. Ela podia ter tido um espaço, uma abertura para ela fazer mais mudanças para deixar uma marca dela, já que ela é pré-candidata ao governo também. Então, enfim, só para partilhar essa opinião, eu achei pertinente. Eu também vou dar meu pitaco aqui, só um minuto. Vocês lembram, e nossos ouvintes também, que falamos aqui, quando falamos que a Isolda ia assumir, que pelo menos o chefe da Casa Civil ia ser uma pessoa dela, que seria, inclusive, um cunhado, irmão do Veveu. O Veveu é o marido dela. Clodoveu, eu chamo bem Veveu, bem íntimo. Pois é, ia ser um irmão dele, que é uma pessoa qualificada, não só porque era irmão, mas geralmente, Casa Civil, a pessoa bota uma pessoa de confiança, da sua confiança. Aí até anunciamos aqui, papapá, pois está aí. Furão, porque quem ficou foi o Chagas Vieira. Pois é. Exatamente. Eu acho super pertinente. Eu nunca tinha visto essa leitura, sabe, sobre essa transição, mas eu só não concordo tanto, né, com esse termo que foi usado, aviltante e tal, porque ela própria, desde o início, primeiro que ela disse que por ela nem assumia, né? Por ela, o próprio Camilo terminava o governo. Ela já vinha dizendo desde o início que não ia fazer mudança, né? E assim, de certa forma, você também não viu nenhuma declaração do Camilo constrangendo ela. Parece que foi uma coisa muito bem pactuada e que ela própria não quis fazer. Então, não sei, assim, eu acho pertinente essa leitura, achei bem interessante, mas não sei se concordo tanto. Bom, e é isso, assim, eu acho que faltou. Isolda deu uma entrevista ao CETV, né? Eu acho que ela precisava ter falado mais, está se mostrando mais, estou achando ela muito discreta. As primeiras ações também, muito de inauguração de obras que que o Camilo deixou para inaugurar. Teve uma medida importante logo no início da gestão, que foi a liberação do uso de máscaras, né, em lugares fechados. Então, na minha visão, ainda falta uma vitamina, assim, sabe, para a Isolda, para ela se mostrar como pré-candidato viável e forte. É bacana, né, a gente tá querendo analisar isso, porque, enfim, se ela for a candidata, ela vai ter que enfrentar o Capitão Wagner, que é um cara super acostumado, já participou de várias eleições, tem um recall muito grande, tem uma capacidade de comunicação muito grande, né? E aí, Inês, você foi atrás de pensar mais nessa figura da imagem da Isolda, né? Em como podemos avaliar essa imagem, né? Foi, porque fiquei lendo comentários, aí falou em entrevistas da governadora, realmente aí eu fiquei olhando nas redes sociais o comentário das pessoas, do povo em geral, a opinião pública. Sempre as pessoas achando que ela era insegura, que ela era assim, um pouco frágil e tal. Aí eu me lembrei que eu sigo uma pessoa que é responsável por conceito de imagem, visagista e tal, digo, vou falar com ela. O nome dela é Joana Furtado. Ela é analista de imagem, viu? Aí eu perguntei, Joana, você faria isso? Você olhava aí uns vídeos da nossa governadora e pode dar sua opinião? Ela, sim, claro, quero até agradecer demais isso. Ela tirou parte do tempo dela para ficar examinando as falas da Isolda e tudo. Claro que ela conhece a governadora. Essa nossa entrevistada, porque a pessoa pensa assim, vixe, Maria, vai dar opinião sem saber. Não, né? Olha aí. Ela tem formação em consultoria de imagem pela École Supérieure de Reluque. É uma escola francesa que tem uma filial em Porto Alegre. Tem curso de visagismo avançado com professoras do Lima Group. É uma escola de Belo Horizonte. Tem formação em visagismo capilar com a Cláudia Iafo. É analista de perfil comportamental. Achei legal isso aqui. Tem formação em face-telling e bodytelling pela Persona School. E é graduada, a primeira graduação dela é publicidade e propaganda pela Gama Filho. Então, aí lá vem Joana Furtado, ela vai se apresentar também. Aí em seguida, logo, quando a gente vai botar aqui o áudiozinho dela, ela mostra como é importante a imagem visual. Porque realmente você chega, não dá nenhuma palavra. O que é que chega primeiro? A sua imagem, né? Não precisa você falar, depois é que você fala, mas o primeiro impacto, imagem.
Olá, gente, tudo bem com vocês? Sou Joana Furtado, visagista, analista facial e de perfil comportamental, consultora de imagem e estilo integral, pessoal e profissional com foco no desenvolvimento humano. O meu trabalho é ajudar pessoas a construírem suas identidades visuais, tanto pessoais quanto profissionais. Esta construção é feita a partir do autoconhecimento, estilo próprio e do desejo de imagem de cada um. Com muita alegria, fui convidada pelas Cunhãs a participar deste podcast incrível para falar sobre a imagem da nossa atual e primeira governadora mulher do estado do Ceará, Isolda Sela. Qual é a importância da imagem pessoal? Antes de nós sermos ouvidos, nós somos vistos. Em milésimos de segundos, num primeiro contato, formamos uma opinião sobre alguém. A imagem tem potência e poder. E é uma linguagem instrumento imprescindível em todas as nossas relações. Absolutamente tudo em nossa imagem comunica algo. Os cabelos, as linhas do rosto, as cores, as vestimentas e o nosso comportamento. A nossa imagem transmite emoções e sensações, e elas são captadas através do sistema límbico de quem nos vê. Isso acontece de forma natural, espontânea e inconsciente. A partir desse conhecimento científico, a consultoria de imagem adequa, por meio de recursos visuais, a imagem atual à imagem que desejamos comunicar, alinhada ao nosso atual momento de vida. Através da consultoria de imagem, podemos potencializar ou amenizar nossas características físicas naturais, através de recursos visuais, tais como os cabelos, sobrancelhas, óculos, maquiagens, cores, acessórios e também vestuários. A introdução, como eu falei, que o importante, o primeiro impacto é a nossa imagem visual, né? Aí eu falei, e qual é a linguagem não verbal da Isolda Sela? Que é justamente essa imagem, a visual, que é a não verbal. Aí, e o que o eleitor, o público espera da governadora? Os traços faciais da governadora do Ceará transmitem muita suavidade, amabilidade e doçura. Isto se dá pela presença e preponderância de algumas linhas e estruturas curvas nos seus traços do seu rosto. Os cabelos ondulados da governadora Isolda Sela reforçam essa comunicação na identidade visual. O tom de voz suave, a escala óssea estreita também contribuem com essa comunicação. As vestimentas escolhidas pela governadora geralmente são compostas por tecidos fluidos e claros, estampas florais e acessórios delicados. Quando somados aos outros atributos físicos, eles reforçam a atual imagem projetada, sutileza, delicadeza e suavidade. Esses atributos são muito positivos, porém, no excesso, podem ser interpretados como fragilidade e fraqueza. E isto não é interessante para o cargo por ela desempenhado. Afinal, o que um político deve transmitir também é autoridade, força e poder de realizar. Comparemos aqui com a imagem de outros políticos, como, por exemplo, a primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, ou Jacinta, premier da Nova Zelândia. Ambas já possuem naturalmente traços e impressões lineares com mais linhas retas e inclinadas, transmitindo naturalmente mais força, dinamismo, controle e segurança. Muitos elementos poderiam ser trabalhados para uma imagem mais eficaz da governadora. A estrutura do corte capilar, o design de cor do cabelo, as armações oculares, o design das sobrancelhas, as maquiagens, as vestimentas, os acessórios e as cores. Esses recursos são de fácil aplicação e não são invasivos e definitivos como uma harmonização facial, por exemplo, e contribuem de forma positiva sua imagem política de uma mulher dinâmica, forte, empreendedora e com potência para enfrentar os inevitáveis desafios impostos. Para finalizar, gostaria de deixar claro que estas são as interpretações feitas através do que sua comunicação visual transmite, pelas imagens expostas da vida pública da governadora Isolda Sela. Muito obrigada pelo convite e fiquem com Deus. Ela trouxe alguns elementos e é polêmico, né? Porque, de fato, a mulher na política, ela é cobrada de uma forma muito enfática, muito mais enfática que os homens. E essa questão de a postura
correta da mulher na política tem que ser mais masculinizada, isso tem uma recorrência, né? A gente viu como foi a Angela Merkel a vida toda, desde a Thatcher, talvez, a Dilma Rousseff no Brasil. Então, esse é um padrão que se repete, mas é isso, tem uma sutileza nessa história, né? Que isso também tem que ser combatido, não necessariamente uma mulher para ser forte, para ser dinâmica, ela tem que estar masculinizada, né, gente? Eu acho que esse é um elemento, assim, uma discussão importante a ser feita também, Mas né? a Jacinda Ardern, Sim. que é a da Nova Zelândia, é Jacinda, ela não tem nada de masculino, é uma pessoa jovem, né? Ela, jovem. E até acho que quando primeira-ministra, até teve menino, teve bebê e tal, ela não tem essa imagem masculinizada, não, de jeito nenhum. Eu acho que não é nenhuma questão da masculinização. Tem alguns toques, né? Ela própria falou, né? A questão da armação do óculos, o corte de cabelo, que passam uma imagem de mais força, né? De mais autoridade. Acho que não é nem a questão de masculinizar a figura, a imagem, mas tem alguns elementos que talvez a Isolda pudesse aderir, porque, de fato, eu acho que ela passa muita elegância, muita altivez, né? Muita seriedade. Eu gosto da imagem visual da Isolda. Mas, de fato, tem alguma coisa que eu não sei dizer o que traz um pouco essa franzinice. Ela é pouquinha, ela é pequenininha, né? De ela ser pequenininha. Ela disse que a estrutura óssea estreita, contrário da comadre Camila, contrário de mim, né? Ela é assim, estreitinha. Ela é a estrutura né? óssea dela, muito. Então, tem alguma coisa que, de fato, que me causa insegurança, por exemplo, de vê-la frente a frente num debate difícil com o capitão, por exemplo. Agora, ela demonstrou que consegue se sair bem em situações de pressão, né? Me chamou muita atenção, até esqueci de falar no começo do episódio, quando o vereador Adail, do PDT, criticou o fato dela supostamente ser muito mais petista do que pedetista, ela se saiu super bem, né? Porque ele foi dizer que o sangue que corre nas veias dela era muito mais do PT. E ela, questionada numa entrevista, falou que não, o meu sangue é sertanejo, o sangue que corre nas minhas veias é sertanejo. Eu achei que ela se saiu bem, deu uma demonstração de que, sob pressão, né, pode sair pela tangente, sem criar crise e tal. Então, é isso, assim, eu acho que é um ajuste em alguns elementos para que ela possa passar mais essa força que ela tem, essa experiência que ela tem. Eu acho que é uma questãozinha de pequeno ajuste. Sem exageros, né? Eu lembro muito na época da campanha à prefeitura, em 2000, gente, aí metade dos nossos ouvintes não eram nem nascidos, mas tudo bem. 2000, campanha com Juracy Magalhães, a reeleição, era o Inácio Arruda, que estava muito bem posicionado, e tinha a Patrícia, que na época era Patrícia Gomes ainda, que depois se tornou Patrícia Saboia, candidata à prefeitura, e ela... Naturalmente, ela é uma mulher grande, não é uma mulher pequena, é uma mulher muito vistosa, e usava vestidos e tal, e para a campanha ela se masculinizou total. Assim, era só, ela é morena e passou a usar uma maquiagem muito terrosa, assim, muito, muito discreta, era discreta demais, roupa, era camisa e calça jeans. E ela ficou super masculinizada, e isso pegou mal também para ela, sabe? E a turma do mal, a turma da fake news do mal, começou a trabalhar isso contra ela, sabe? Então, também não dá para exagerar, sabe? É isso que foi falado sobre a imagem, ela tem que trazer esse equilíbrio, né? E é muito complicado mesmo, tem um nível aí muito tênue entre cair para um lado e cair para o outro, né? E desandar tudo. Eu acredito que a Patrícia Saboia, na época, não fez uma consultoria, né? Talvez. Não deve ter feito, porque então se fez foi muito errado. Foi muito errado. Não é isso. A pessoa, atualmente, principalmente, não precisa você se vestir de... A pessoa então se vista logo de lampião, de cangaceiro. É verdade, não tem sentido nenhum. Tem sentido nenhum. Agora, pegando aquele gancho que a Evelyn deixou, do Adail, que falou que... o vereador Adail do PDT, que atacou a Isolda, disse que ela era muito mais petista, e isso é importante a gente lembrar o que aconteceu, porque isso traz alguns elementos dos bastidores, né? Adail, aliado do Roberto Cláudio, que é a candidatura do Roberto Cláudio ao governo do Estado. E ele veio atacando dessa forma. Isso depois que o José Guimarães, deputado federal do PT, deu uma entrevista ao Valor Econômico dizendo que tem sim, a Isolda é muito mais interessante para o PT nesse momento, vai contar com o apoio do PT muito mais facilmente.
Então, Guimarães deu essa entrevista, eu até tentei falar com ele, gente, mas ele não quis voltar a falar do assunto. Eu não sei o que isso significa, mas vamos, né? Vamos deixar isso rolar. Mas ele soltou essa, a Dail reagiu dessa forma, e o Roberto Cláudio, por outro lado, tá aí tentando ralar da forma possível, né? Ele até nos últimos dias esteve no Cariri, apareceu com alguns petistas de lá, né? Querendo mostrar, olha, não tenho rejeição do PT. Quando a gente sabe que tem, sim. Tem muita rejeição do PT e a Isolda não tem essa rejeição do PT. E outra figura que rejeita muito o Roberto Cláudio, que disse que apoia a Isolda na hora, é Eunício Oliveira, do MDB. Eunício já disse isso. Então, O Eunício falou assim para o pessoal da reunião que ele teve, segundo consta com Camilo. Eu voto até no Satanás, mas não voto em Roberto Cláudio. Tá entendendo? Não é só Isolda, né? Não é isso. Não é o Roberto Cláudio. É bom a gente lembrar, naquela entrevista que a gente fez aqui com o Roberto Cláudio, a gente tocou no assunto, aquela história que o Eunício disse que foi traído pelo Roberto Cláudio, mandou votar no Giroquina para senador e tal. E o Roberto Cláudio jurou de pé junto que nunca fez isso, que não é homem de traição, papapá. Se lembra, né? Que ele lembramos. Falou... Mas o Eunício não acredita, não, ó. Não. Eunício... Quem é que acredita, que foi traído. Traiu, sim, manchou o meu nome. Pois é, ele ainda hoje canta isso, o Eunício. Ele não acredita. Aí isso foi que me contaram, né? Aquele povo que chega e liga para mim e fica contando. Aí disse que ele vota no campo coxo, no campo comendo mangas, comendo mariola, mas não vota em Roberto Cláudio. Ou seja, se o outro candidato mais forte é a Isolda, depreende-se que é a Isolda. E quanto a esses ataques pedetistas, afora esse Adail Júnior, vereador, teve também outra reincidência do companheiro prefeito Sarto. Sarto disse certa vez que o candidato dele era Roberto Cláudio. Aí Camilo veio e deu um carão. Não está nada resolvido, isso foi uma questão, opinião pessoal do prefeito. Você lembra que ele disse isso? Sim. Fez mais ou menos. Quando foi agora, semana passada, Sarto insiste, dizendo que o candidato dele é Roberto Cláudio. Aí também ninguém mais respondeu, nem deu carão nele, não. Agora, eu acho, meu povo, esse negócio de ficar com essa visagem, desculpa a palavra, viu? Essa visagem de ficar pré-candidato, até eu já disse isso também para governo, para a prefeitura em 2020. Acho isso é uma forma de transparência, de mostrar como o partido tem muitos nomes, é um projeto, não é um nome. Conversa, isso só dá confusão, não está vendo aí? Já formam os blocos. Sim. Tem a turma do Roberto Cláudio, tem a turma da Isolda, não tem a turma do Mauro Filho, porque aquilo ali foi para constar. Não vão me dizer que pretende botar Mauro Filho para ser candidato, não, que ele concorre com o Sarto para ser aquela né? Aquela porta Paraná, de sem carisma nem nada. Ele e o Sarto, o cristão sem carisma. Além do que, ia ter um inimigo dentro de casa, né? Que ele tem um irmão que vive detonando ele. Isso ali era só para constar. E eu continuo dizendo, acho isso erradíssimo. Por que não escolhe o candidato? Que diabo de besteira é essa? Mas, Inês, a questão é que há, de fato, uma indefinição. Não tem candidatura natural à sucessão. Então, é uma discussão que ela é genuína, ela está sendo feita porque não se sabe, de fato, tinha coisa... Olha aí no PSDB, essa história desse Dória com esse Eduardo Leite. Vamos para as prévias. Vamos. Aí, pronto, o cara de Botox pega e ganha, e o outro... lá do Rio Grande do Sul, não gosta, menina, aí fica o Tasso do lado do Eduardo. Menino, que confusão. A gente não vê aquela confusão? A gente vê. A gente não está vendo nada disso em outros estados, né? É isso também que é estranho, porque só no Ceará está essa indefinição toda, sabe? É meio esquisito. É um xadrez. E outra coisa, eu queria muito saber, Inês, tu apurou como é que estão as pesquisas internas, né? Porque o que eles estão fazendo é, de fato, calculando, né? E deixando para a última hora, porque o cenário muda muito rápido, calculando quem é mais viável, quem tem chance de ganhar esse negócio. E aí, né, Inês, tu tem algumas informações, né, sobre como é que estão as pesquisas internas na região metropolitana? Disse que na região metropolitana, o companheiro Roberto Cláudio não estava bem, ganha muito facilmente no Eusébio, segundo consta, né? E olha que o Eusébio é do Acilon é do PL e tal, mas ganha. E no interior ele está muito bem, segundo também consta, que é na Zona Norte ele está muito bem, ali nos Inhamuns, que é lá do oeste do estado,
também está muito bem, e no Cariri ainda está à frente do capitão, mas o capitão está feito doido no Cariri, querendo arranjar um vice que foi do PDT e que foi preterido. Ele terrou agora ao Ferreira Gomes, mas era Ferreira Gomes mista. É um empresário de concreto, ele tem concreto, tem várias coisas, já foi, se eu não me engano, da Grendem também. Ele é gaúcho, mas mora no Juazeiro já há um bom tempo e é cheio do boró, dinheirão como todo. E o capitão está de olho nele por duas coisas, pelo dinheiro, né? Lógico. Quem é o nome do ser humano? É o Gilmar Bender, né? Exatamente, o Gilmar Binder, gaúchão lá. E ele queria ser o candidato a prefeito em 2020, prefeito de Juazeiro. Aí os Ferreira Gomes deram um traço nele, embora ele seja do PDT, e apoiaram quem? Arnon Bezerra, que perdeu, né? Aí o Binder agora ficou com o revelado do Ferreira Gomes, vai sair do PDT, e é o sonho dourado de vice do capitão, certo? Por causa do borró também, né? E é conhecido lá no Cariri, tá? E o Cariri ainda está pau, pau, mas não está muito não, porque eu vi o Gleidson Bezerra, que é o prefeito de Juazeiro, que era para ser contra o Camilo, subiu o Horto com o Fernando Santana, subiu o Horto lá em Juazeiro, no dia da comemoração lá do Padre Cícero, que é o lugar para ter comemoração desse Padre Cícero, né? Aí é um sinal de que são aliados, subiu o Horto. Certo? É o nascimento, é a morte, aí tem o dia da Santa. É o dia da Santa, é o dia que enterraram, é o dia que ele fez aniversário, é o dia que ele fez a conversação. Tudo tem coisa. O dia que aprendeu a ler, o dia... Não, nunca vi. Não estou falando mal, não. A Maria, eu tenho até uma estátuazinha aqui do Padre Cícero. Tenho várias, adoro. Eu tenho uma foto linda da Nelly Rosa ali. Não estou falando, não, estou só dizendo que é tanta comemoração que eu nem sei mais quem, mas agora foi na Semana Santa. Pois é, aí subiu o Horto com o Gleidson, quem subiu? Fernando Santana. E o Gleidson Bezerra diz abertamente que o candidato dele ao Senado é Camilo Santana. Está entendendo? Quem é que não vai apoiar o Camilo, né? Então pronto, então temos, assim, a situação do Roberto Cláudio não é ruim, né? Mas, em tese, também a Isolda tá no páreo tanto quanto ele. Acho que são os dois, né, Inês? Acho que não tem como fugir disso, né? Mas tem que estar perto essa escolha, não é possível. Gente, tem. Ave Maria, quando é que vão decidir isso aí? Vai começar maio já. Menina, quando esse episódio for ao ar, já é o dia 26 de abril. Pelo amor de Deus. Não, eu não quero que seja que nem 2020, aquela candidatura decidida em cima da hora, a gente sofrendo por uma peinha, né? Não perde a eleição, os Ferreira Gomes não perdem a eleição para Capitão Wagner. Eu só espero que eles saibam muito bem o que estão fazendo, porque aquele sofrimento ali de novo eu não quero, não. E agora eu vou dizer, né? O que é que nós fizemos com o nosso voto em 2020? Porque, pelo amor de Deus. Maria. Eu não gosto nem de lembrar também. Passa. Maria. Pronto. Vamos para a parte 2 do episódio, então. Já falamos da política local, vamos para a nacional, porque essa semana passada, realmente, a gente... Sei lá, acho que foi um momento de tensão, assim, que todo mundo se deparou. Todo mundo, assim, quem acompanha a política, quem gosta de analisar a política, e todo mundo... Essas pessoas pararam, assim, começaram a analisar melhor o que está sendo feito na parte de comunicação do PT. E veio à tona tensões internas no PT, né? E, externamente, resultados ruins. Então, uma campanha totalmente analógica, muito pensada para a televisão, e mesmo assim uma comunicação fraca, antiga, antiquada, que não estava conquistando ninguém. Isso tudo contra quem? Contra uma comunicação errática do Bolsonaro, que é toda louca, mas que funciona, que alcança diversos grupos e que está o tempo todo ali engajando os eleitores, né, e potenciais eleitores. E nisso, as pesquisas de opinião, né, essas pesquisas que têm sido feitas, têm mostrado que Lula continua bem à frente do Bolsonaro e tudo, tem uma diferença grande, mas essa diferença começa a diminuir, sobretudo depois que o Moro deixou a corrida. Então, esses eleitores do Moro migraram para o Bolsonaro, para ver que não era terceira via coisa nenhuma, né? Mas, enfim, essa história de terceira via, Ave Maria, ou história, assim, montada, né? Mas é isso, a disputa pelos indecisos, pelas pessoas que não querem nenhum nem outro, continua.
E a comunicação do Bolsonaro é bem mais atrevida nesse sentido, ele é bem mais arrojada. E funciona, querendo ou não, com fake news, com mentira, com um monte de coisa, funciona. E a do PT estava ali, tá aparecendo congelada no tempo, parece que é a comunicação dos anos 90. A Evelyn e a Inês comentaram no episódio passado do medo que dá essa comunicação, né Inês? É o seguinte, primeiro, o conflito interno lá do PT veio à tona, que eu li na coluna da Mônica Bergamo, dizendo que essa agência que estava cuidando da campanha, da comunicação do Lula, que é uma chamada MPB, um dos donos é um Canabarro, estava sendo detonado pela assessoria de imprensa do próprio partido, certo? Além de achar cara, achando ultrapassada. Essa agência MPB, que é desse Canabarro, e mais duas outras pessoas, trabalhou muito aqui na campanha do Camilo para governador, na campanha do Roberto Cláudio para prefeito. E se a pessoa é um pouquinho atenta, lembra que é tudo igual, só muda o candidato. Os Até vídeos, a música é igual, né? A música, só muda o nome da pessoa, né? A marca a marca do candidato com o número, até passei para vocês, não foi? Para vocês verem no WhatsApp, é tudo igual. E uma comunicação passada com assim, o estilo 1990, anos 90, anos 80, sabe? Um negócio que eles acham que aquilo ali que é o bom para ganhar a eleição. E não é, agora, atualmente, não é mais isso. Mas não é questão, como diz uma pessoa que estava comentando, de ser, porque eles são coroa, é um pessoal com mais de 60. Não é questão. Não tem a ver com isso. Não é tarismo, agora tem essa palavra. Não é questão isso, é questão do conceito de ser antigo. Eles não entenderem que mudou a comunicação. Mudou, não é assim. Por que esse cramunhão continua ainda com aqueles 20 e tantos %? Porque é aquilo ali, atinge esse povo e ainda ganha. Ele já chegou nos 30%, viu, Inês? Ele está nos 30%. Postou. Aí e o Lula, sem aumentar, sem conseguir voto novo, caindo, realmente foi uma crise. E quando eu converso com certas criaturas lá, que eu não quero nem dizer o nome, né, mas vocês sabem, eu falo ficar doida. Eu digo, não, menino, tu quer matar tua mãe? Não quero escutar isso, não. Pois é, poderemos perder por causa da comunicação. Não quero ouvir isso. Mas eu não quero ouvir, mas é o jeito de a gente comentar. Isso é errado. Gente, o que eu acho, além do estilo, né, ultrapassado, você não vê uma coisa mais arrojada, mais... o que a gente vê que o Bolsonaro faz com o Carluxo lá, o que está me deixando preocupada é a gente não saber ainda qual é o norte da campanha, né? Qual é o mote, qual é o norte dessa campanha, qual é o discurso que nós, eleitores de esquerda, temos que defender, levantar. Está faltando isso, a gente não sabe se vai ser economia, o que é corrupção, o que quais são os nortes da campanha, você não tem isso. Outra coisa, eu não vejo, por exemplo, uma arquitetura de rede social sendo montada, né, de grupos de WhatsApp, Telegram, eu não vejo isso. Pode ser que já tenha, mas é extremamente necessário, infelizmente, copiar esse modelo de comunicação em rede, descentralizado, né? As mensagens, meu povo, é a campanha do WhatsApp de novo, é campanha de celular, não é mais TV, não é. Então, assim, eu não vejo essa arquitetura sendo montada, queria muito ter mais segurança, e vamos ver, né? Mudaram a agência agora, e vamos ver se a gente começa a ter mais segurança. Eu sinceramente, assim, me dá um nervoso. Beli, essa que mudaram também trocaram 6 por meia dúzia, que é uma que se chama layout, escrito todo em português, até eu botei no Twitter, a pessoa, é o Lero White? Não, é layout, assim, em português, aportuguesado. E é da Bahia, e fez campanha já do Jacques Wagner e tal, mas também é engessada, é ainda da Antigona, tá entendendo? Não vai fazer muita mudança. Se continuar essa layout, vai ser quase a mesma coisa. Menina, aquilo que o Lula dizia, outra coisa que ficaram com raiva, lá o PT ficou com raiva, essas inserções de 30 segundos, que está agora ao longo entre os programas das televisões, o PT queria que fosse em junho. E quem tem molejo, dizer como jogo de cintura, consegue mudar as datas. E não conseguiram, já passou já o PT, né? Uhum. E quem vai ficar em junho? Quem vai ficar em junho? O PL. Cramunhão. Isso, PL. Tá entendendo? Também isso aí deixou o pessoal lá pé da vida. Afora o custo, que é altíssimo.
PT também não tem nada em dinheiro, não. Estava 45 milhões, um negócio assim, é tanto milhão. Pois é, eles estavam pé da vida com isso também. Pois olha, foi trocar 6 por meia dúzia quase com esse layout. Pois é, eu fui falar com um marqueteiro, um publicitário, né? Estou falando marqueteiro, mas é um dos pioneiros no Ceará na inserção, né? Na introdução do marketing digital nas campanhas políticas, que é o Fernando Costa, com quem a Inês sempre conversa também, né, Inês? Justamente para entender, fazer análise dessa situação do marketing do Lula, do que está acontecendo, Lula, Bolsonaro, são estratégias muito diferentes e assim, até que ponto a gente deve ter medo mesmo, né? E ele falou que a gente deve ter medo mesmo. Ele acha que, a preço de hoje, como as coisas estão sendo conduzidas, o Lula pode perder por marketing político. E isso é uma coisa assustadora, sabe? É muito assustador. Porque ele acha assim, começa o primeiro erro, esquecer daquela liçãozinha que o pessoal da comunicação aprende, né? Logo no começo, que o meio é a mensagem, né? O McLuhan, né? Que é o pai dessa frase, que era super marqueteira também, né? Mas tem um sentido isso. O que significa o meio é a mensagem? O meio, que é o caso, ou a televisão, ou agora as redes sociais, elas definem também a forma como a mensagem vai ser consumida, como ela vai ser entendida, como ela vai ser partilhada. E não está sendo feita uma campanha para as redes sociais do Lula ainda. É só o pensamento antigo da televisão, como se a televisão fosse a que preponderasse. Isso já não é mais assim há muito tempo. Há muito tempo não é isso. A TV é importante, mas não é o único caminho. Hoje ela está sendo em segundo plano. O Bolsonaro ganhou uma eleição sem precisar da televisão. A gente tem que lembrar disso. 2018 foi isso. Sabe? Nem para debate foi, nada. Aparecia lá. Inventou a faca. Esse problema é uma coisa assim, isso tem que ser analisado. E ele fala, como a Inês falou, essas empresas de marketing, elas acham que é um slogan e uma musiquinha e tá tudo certo. E não é, né? Um jingle e o slogan, tá tudo certo. E não é. É muito mais do que isso, né? O Bolsonaro, aí ele insere o Bolsonaro dentro daquela lógica da direita internacional, né? Da ultradireita internacional, que está muito bem organizada e muito bem articulada, e que criou essa forma de comunicação que a gente está vendo acontecer. Né, que é do WhatsApp, Telegram, enfim, que é muito sistematizada, é muito organizada. Não deixou de existir no governo todo do Bolsonaro, tá? E a estrutura, todo o governo foi sendo alimentado. Exato. Né? A rede que eles criaram em 2018 está aperfeiçoada. Inclusive, eles estão preparados, eles sabem que vai ter canal sendo derrubado no Telegram, eles sabem que vai ter grupo banido, mas a coisa é tão bem montada, derruba um, surgem 50, sabe? Essa estrutura descentralizada de comunicação em rede que eles criaram, obviamente, com consultoria internacional, com muita grana, fake news, enfim, com disparo ilegal, está aperfeiçoado, inclusive, né, se preparando para possíveis banimentos que o TSE já disse que vai fazer. Então, é isso. A gente não vê essa estrutura à esquerda. Eu vejo. Aqui, essa bem quentinha que eu estou vendo agora, e vou passar para vocês. Aquele que vive me assustando, né? Fez levantamento. Uma pessoa que vive te assustando. Uma pessoa que vive me assustando, Ele pegou um levantamento de 240 mil mensagens publicadas em grupos de WhatsApp bolsonarianos, classificadas por horário. Sabe qual é o horário do pico? Por volta de 20h30 de noite. Isso é meio óbvio, já que é um período onde a maioria das pessoas não está trabalhando e teria um tempo mais livre. Está entendendo, né? Olha o resto. Enquanto isso, os grupos de WhatsApp do Lulaverso, da pré-campanha do Lula, encerram completamente as atividades às 18 horas e não funcionam em feriados e finais de semana. Não dá para endoidar, não? A pessoa não existe isso. Meu povo me chama e eu faço de graça. Eu juro. Mas isso não é nem repartição pública, não, para fechar de sexta-feira. Ai, meu Deus do céu. Pronto, aí, 240. O pico é às 20h30. Estão brincando. Todo santo dia. Aí, às 18 horas, a pré-campanha do Lula fecha as porteiras aí do WhatsApp. Quem viu isso? Pronto, aí. Pois é. Mais do que explicado. Aí vocês vão dizer assim, não, e essa agência que fazia a campanha do Camilo, do Roberto Cláudio, não saiu vitoriosa? Saiu vitoriosa porque era o jeito, o adversário era fraco, tá entendendo? Eles não ganharam a eleição, os outros é que perderam.
Tu tá entendendo? Mas é bom lembrar, tu lembra Camila Ebre e os nossos ouvintes, acho que deve se lembrar, quem já era nascido, na campanha do Capitão Wagner, a primeira campanha de prefeito, a campanha dele era muito melhor do que a do Roberto Cláudio, muito melhor. Você lembra, não, que o Capitão que eram as coisas engraçadas, papapá, bonitinha. A gente tinha raiva porque a gente tem abuso, mas que dava de 10-0, dava. Não, Inês, e tem um detalhe que não pode ser jogado fora. Por mais que o Bolsonaro, o governo dele seja essa coisa horrorosa, ele é o presidente. Nunca um presidente perdeu a reeleição no Brasil. Nunca aconteceu isso. Agora, Nossa Senhora, perdi agora. Então, só finalizando o que o Fernando falou, basicamente ele acha assim, então, o governo tá uma porcaria, a economia tá uma bosta mesmo, assim, a gente tá vendo o preço de tudo aumentou demais, então a alimentação tá horrível, gasolina, energia, tá tudo aumentando absurdamente, inflação truando, e aí ele acha que o tema não vai ser economia, porque as pessoas estão aí, estão seguindo a vida. E por quê? Por que isso acontece? Qual é a explicação desse fenômeno? A comunicação do Bolsonaro foi eficiente no fato de, tipo, ele se livra da culpa, sempre. Ele se coloca como oposição ao próprio governo dele. E ao poder. Ele coloca o poder como algo ruim, algo negativo, algo podre, e ele é opositor àquilo. Ele está tentando enfrentar aquilo. E as pessoas se engajam nessa tentativa de destruir esse poder negativo, esse poder que corrói, sabe? E é uma coisa maluca. A gente que assiste isso com uma consciência muito grande pensa, meu Deus, como pode alguém acreditar nisso? Mas é isso. E basicamente, nessa situação da semana passada, em que ele deu indulto ao Daniel Silveira, né, que todo mundo viu essa situação, o Supremo Tribunal Federal condenou à prisão de 8 anos o Daniel Silveira, deputado federal, que fez ameaças a não só a instituição Supremo Tribunal Federal, mas a ministros pessoalmente, ameaças mesmo, de todo tipo. E ele foi condenado por isso. E no mesmo dia, o Bolsonaro foi lá e baixou um decreto de indulto numa coisa super ilegal, talvez seja derrubado, possivelmente vai ser derrubado, e talvez o Bolsonaro queira que seja derrubado. Porque é isso, ele é a oposição, ele está ali enfrentando de frente, ele está ali de cara limpa, se colocando para defender os injustiçados. E isso pegou super bem, isso bombou nas redes sociais. Uma postagem dele com esse indulto foram mais de 100 mil likes no Twitter. É muito, sabe? Então, eu fico preocupada, eu também estou muito preocupada, eu estou muito, muito, muito preocupada com tudo isso. Assim, é lógico que nada está definido, nem de um lado nem do outro, mas o enfrentamento tem que ser diferente do que está sendo agora. Não dá para se garantir nesses números que o Lula está tendo até agora. Porque a campanha não começou de fato. E quando começar, vai ser baixaria, vai ser pesada. E se o lado do Lula continuar desse jeito, meu povo, tem medo. Pois é. Não pode falar mais, não, vamos. Já estou com dor de barriga. Cuidado. Daqui a pouco ainda tem esse gosto da família que fica me dizendo, mas tá horrível, tá horrível. Vou logo dizer o nome, é o Renato Ribeiro, que também ele é publicitário, é marqueteiro, aliás, muito amigo do Fernando Costa. Ele fica, não, mãe, tá péssimo. Ele me enlouquece. Digo, tu quer cometer matricídio, matar a mãe. Ave Maria, pelo amor de Deus. Fora isso que a Inês falou a parte da organização formal da estrutura do PT tem que estar atuando em todos os momentos, tem que estar dia e noite, tem que estar alimentando as redes, tem que estar ali, tem que ter. Então essa parte tem que ser, e na parte individual, né, das pessoas eleitoras e tal, cidadãs e tudo, é um movimento mesmo de busca de convencimento e de lembrar o quão ruim é esse governo. Acho que é muito importante. Também não dá para tirar, assim, como a Anitta recomendou, não se fale mais do Bolsocoisa, mas é importante demonstrar para as pessoas que ele não é normal, que ele é o presidente, ele é responsável, sim, por tudo de ruim que está acontecendo. A gente não pode esquecer disso, gente. E, lógico, afirmar, lembrar de como era melhor antes. E de como isso aconteceu, o momento melhor foi o governo Lula. Então, isso tem que ser feito, sabe? Não dá para também ignorar, achar que, não vamos falar do Bolsocoisa, não, porque senão a gente vai estar dando ibope para ele. Opa, também não é por aí, né? Senão ele vai correr frouxo. A gente já tá aqui quase desabafando mesmo, mas agora vamos desabafar oficialmente. É aquele momento, né, feliz e triste do desabafo, do recadinho, que é o Diz Cunhã. Bora começar, Inês Aparecida. Diz, Cunhã. Digo e repito. Inclusive, eu fiz um videozinho para o nosso Instagram, né, a respeito daquele episódio lamentável do vereador Francisco Hernandes, lá do PSD
de Beberibe, que prometeu chinelada à prefeita Michele Queiroz. Eu já comentei, já lamentei, já deplorei, achei um absurdo, mas absurdo também é o fato do próprio PL, que é o partido dela, é o partido do Cramunhão, não se manifestou, não teve uma nota da prefeitura, a prefeitura, pelo menos isso, mas o partido não se manifestou. Ou seja, esse povo aí diz, não, porque tem as pautas da esquerda. Não é não, rapaz. Peia, violência contra a mulher, não é questão de ser pauta da esquerda. A direita, ninguém, ou de direita ou de esquerda, ninguém pode apoiar, não. Mulher não é para apoiar, não. E o PL ficou calado. Eu não vi uma manifestação de nenhuma parlamentar desse partido defendendo a Michele Queiroz. Pelo visto, mulher, só nós que fizemos um protesto com isso, nada. Além do que, como eu falei no Instagram, no videozinho lá, o PDS, que é o PSD, desculpa, partido do vereador que prometeu Peia, também não se manifestou, era para ter dito, lamento o comportamento do nosso filiado, nada. E, como eu disse, o presidente do PSD é o Domingos Filho, que tem a esposa dele, dona Patrícia Aguiar, prefeita do Tauá. Queria saber, pergunto de novo, se algum vereador prometesse Peia para Patrícia Aguiar, se ele ia ficar calado. Pois é, o meu protesto é esse, de novo, lamentando que ninguém as dores dessa prefeita, mulher. Só uma nota da prefeitura e nós. Nós temos uma ouvinte, a Gabriela Martins, que mandou pelo Twitter essa dica de que a gente comente em algum momento a violência contra candidaturas femininas a partir dessa história de Beberibe. Ela acha que é importante, e é verdade, assim, eu acho que a gente tem que voltar ao tema porque é muito recorrente. Entra uma mulher como candidata, é peia. E assim, a gente sabe o quanto a Isolda vai sofrer também por conta disso, e não é fácil, é anormal, não é uma coisa simples, normal, é muito. E esse símbolo, né, da chinelada é uma coisa tão assim, é uma violência tão baixa, né, gente? É uma coisa tão assim... mas remete à violência doméstica, né? Remete ao que acontece na vida real das mulheres, sabe? É uma coisa muito bizarra mesmo. O tal do vereador até apareceu depois pedindo desculpa, mas eu quero que ele se lasque. Vai se danar. Vai se lascar. Agora é assim, fazem e depois pede desculpa. Agora eu tenho uma recomendação, é um podcast. Os Crimes da Ditadura, que um dos que faz esse podcast é o Alan Nascimento, ele faz junto com 3 outras pessoas, mais 3 amigos, os 3 são do Maranhão, e ele é aqui do Ceará. O nome, como eu falei, Os Crimes da Ditadura, e eles tiraram esse podcast a partir de 3 volumes, dos 3 volumes do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. E eu acho que é muito pertinente, muito importante esse podcast deles, principalmente quando a gente viu, esses últimos dias, aquele levantamento dos áudios dos próprios generais da ditadura admitindo que houve tortura, né? Então, por lá vai o podcast. Ouçam nos tocadores de podcast Os Crimes da Ditadura. Boa. Eu vou dar o meu discunha também, antes da Emily Rebouças, também de algo que eu já andei reclamando no Twitter, mas aqui eu acho que é importante demarcar novamente. Há poucos dias, assim, zapeando a televisão, lá vou eu me deparo com um canal chamado TV Capital, que é um canal TV aberta, né, digital, bem do ladinho até da TV Verdes Mares, acho que é o canal 9, e um sujeito lá, 2 sujeitos, na verdade, começa a falar várias coisas, tipo, da economia, que o Paulo Guedes vai conseguir transformar tudo a partir do ano que vem, depois da eleição, e que vai aprovar a reforma trabalhista, aliás, a reforma administrativa e a reforma tributária, que está aí, uma peinha para ser aprovada, e que as coisas melhoraram, mudou muita coisa no país, e o Brasil, e esse negócio do comunismo trazido pela escola de Frankfurt, enfim, aquelas coisas que a gente sabe, basicamente falando bem do governo Bolsonaro, falando bem dele, falando que não, a gente tem que mudar todo mundo dessa Assembleia Legislativa para impedir que uma ditadura aconteça de novo, como aconteceu na época da Covid com o Camilo, enfim, falando mal do Camilo, falando bem do Bolsonaro, isso tudo num horário desses 6 e pouco da tarde, numa TV aberta, que significa o quê? Que é uma concessão pública e tá ali as pessoas fazendo campanha eleitoral antecipada. E a gente recebeu a informação de que também na TV União acontece a mesma coisa, que o governo Bolsonaro é defendido à torto e à direito durante a programação da TV União. Isso está errado, isso não pode acontecer, isso tem legislação sobre isso, não pode, nem na pré-campanha nem na campanha, ter esse tipo de declaração de apoio a candidaturas ou pré-candidaturas.
E para completar, assim, beleza, tem a lei, mas TRE, né, as instâncias que devem fiscalizar isso não estão nem vendo, não estão nem aí, nada acontece. Então, liberou geral? É isso? Tá liberado? Sabe? É muito esquisito. É concessão pública, é muito diferente do que a gente está fazendo aqui. A gente não é concessão, a gente faz um trabalho independente, livre. Donas do nosso horário. Não é concessão. Concessão tem regras. É o governo, é nosso. O país é que concede o direito daquelas pessoas explorarem aquela rede, sabe? Não é assim. Não pode falar o que dá na cabeça total, entendeu? Tem que respeitar certas regras, certa legislação. E eles não estão respeitando. Então, assim, fica aqui meu protesto. Eu ter no seu disco, Cunhão, porque a TV União é tipo fake news. A TV União prepara fake news. Tem um programa de Jaque Lima, que inclusive ela é filiada ao PL, né? O que diz que é dono da televisão também se põe como pré-candidato ao Senado, é risível. E nesse programa dessa criatura, tem assim, é um teatro, tem um falso repórter que aborda uma pessoa na rua, aí pergunta, qual a sua opinião sobre o Brasil? Aí, em vez da pessoa responder, entra um ator, entre aspas, a opinião sobre o Brasil é maravilhoso, aí começa a elogiar, dizendo o nome abertamente do que se diz presidente. É um absurdo. A gente tá vendo isso aí acontecer, assim, embaixo da nossa barba aqui, né? Embaixo do nosso nariz. O TRE não vê. O TRE não vê. Então fica o nosso protesto aqui, viu? Porque isso não se faz. E tu, Emily Rebouças, diz, Cunhã? Vou aqui, menina, eu tô tão calada que eu tô só ouvindo vocês falar e assim, balançando a cabeça, sabe? Com raiva, com ódio. Mas é o seguinte, o meu desabafo, eu lembrei muito esses dias da fala de um amigo meu, que é pessimista, que ele diz, esse ano, essa eleição vai ser a eleição dos absurdos. Vai acontecer coisa que a gente vai dizer assim, mas tá errado, não pode, como é que pode? E essas coisas vão acontecer na nossa frente. E o que o presidente da República fez, né, ao perdoar, né, ao dar o perdão presidencial ao deputado federal Daniel Silveira, que foi condenado pelo STF, ia ser preso, né, 8 anos de prisão, e ele perdoou, ele simplesmente deu de ombros para a decisão do STF. Isso é um dos exemplos dos absurdos que, infelizmente, parece que a gente vai ver mesmo esse ano, né? É colocar as instituições no lixo, sabe? Na lata do lixo. O que esse cara faz, né? É uma afronta tão grande. E eu achei um péssimo sinal para esse ano eleitoral o que ele fez. Porque, de fato, parece que a gente vai ver coisas e não vai acreditar no que está vendo, de tão absurdas que são, e elas vão acontecer. E dá muito medo, assim, pensar no resultado disso, sabe? Quando a gente não pode confiar nas instituições funcionando, no plano de funcionamento, a gente fica com medo do resultado, né? O que pode acontecer. Então, meu desabafo é isso, porque realmente... Como é que pode, cara? Um bandido, o cara ameaçou bater no ministro do Supremo, né? O cara divulgou fake news, o cara... E tá lá, perdoado, não vai ser preso. Sabe que ele é investigado por venda ilegal de anabolizantes em Petrópolis. Olha, peça boa. Até isso ele bom. Um menino bom. Ele não é PM, né? Para quem não sabe, ele é policial militar. Ele acumulou, quando policial militar, em 4 anos, 80 dias preso e mais 70 punições por indisciplina. Ele é um marginal. Ele conseguiu evitar a expulsão da polícia do Rio de Janeiro, que ele é PM do Rio de Janeiro, tinha que ser, através de tirar a licença médica, quando ia ficar doente. E foi ele, né? Bom sempre a gente lembrar que quebrou a placa em homenagem a Marielle Franco. Mas a doidice, não é? Os bolsominions sempre acusaram o pessoal do PT, da esquerda, de ter bandido de estimação. Se o Lula assumisse, na época que a Dilma quis colocá-lo como ministro, né? Que estava o governo já numa situação bem ruim, ela queria chamá-lo para ser ministro, era para impedir que ele fosse preso e tudo, mas é o inverso, né? Então, eles acusam os outros daquilo que eles fazem. Exatamente. Quem tem bandidos de estimação? Quem é que tem, sabe? É muito complicado, porque o Dirceu foi preso, amargou cadeia anos. Assim, ninguém fez nada, ninguém deu indulto pro Dirceu. Quem deu indulto pro Dirceu? Vamos e convenhamos, sabe? Isso é muito, assim... É isso que tem que ser demonstrado. A gente tem que mostrar isso, sabe? Tem que ser mostrado. Tem que ser mostrado isso. Ó, gente, quem tem bandido de estimação, quem fica ali de mãozinha dada com o miliciano, sabe? É esse pessoal aí, essa turma, essa família aí. E é a bandidagem baixa, né? A bandidagem mesmo. Sentido clássico do termo. É bandido. Milícia. Ai. Bora terminar, né? Bora pra cheiro, mas ó, eu tenho cheiros, viu? Vocês não têm também? Eu tenho. Vai lá. Ó,
Começa, Ebele. Começa com seus cheiros. Eu vou mandar um cheiro para Raquel Morano, que está aqui comigo no Icapuí, descobri que é cunhazete, adora tu, viu, Inês? Diz que ela faz uma imagem, Inês, quando te escuta, ela pensa na dona Ivone Lara. É tipo... Oh, meu Deus! Linda! Ela criou uma imagem assim. Sonho meu! Pronto, vou cantar. Pois é. E um cheiro também para Andréia e Joaquim, que nos escutam da Noruega, são amigos da Lia Aderaldo, e ela disse que ficou passada que eles são super curumim cunhazete, lá da Noruega. Pois um beijo. Que bacana, olha aí. A gente é muito internacional. Meus cheiros. Quero mandar pro Vanderlei Neves, que outro dia encontrei na rua e não reconheci com a máscara. Ele me reconheceu e aí... De novo. É sempre assim, horrível. Cheiro, Vanderlei. Cheiro. O Kevin Maciel, que esse episódio é na semana do aniversário dele. Então, praticamente nascemos juntos, querido, porque eu também, viu? É meu aniversário também essa semana, olha aí. Cheiro especial pro Kevin. Cheiro. E também quero mandar um cheiro para Priscila, que tem a @TheDornishWoman no Twitter. Tá pedindo episódio sobre a política paraibana. Calma que a gente vai fazer. Paraíba e Rio Grande do Norte a gente... Estamos devendo, mas vamos fazer. Calma que vai rolar. E pra Gil Santos, também sempre muito elogiosa, muito querida. Obrigada. Cheiro, viu? Então, tá aqui. Cheiros dados, viu? Bora para os encerramentos, meu povo. Então, a gente quer agradecer demais a companhia de vocês e queremos lembrar só que você pode também se tornar um assinante, pode contribuir tanto pelo Pix para a chave ascunhaspodcast@gmail.com ou pelo site apoia.se/ascunhaspodcast. Na produção deste episódio estiveram Inês Aparecida, Ebele Rebouças e Camila Fernandes. Nas redes sociais, nós temos o apoio da empresa Ponto Indie e a trilha sonora do podcast é da banda Breculê com a música Barra da Gagá. Boa semana para todo mundo, meu povo. Cheiros! Cheiros, sonho meu.